Você se diz desperto, mas ainda vibra como vítima, e o universo percebe. Essa frase não é uma acusação, mas um convite. Um convite para quebrar o espelho das ilusões e enxergar o que realmente se passa por trás da sua busca por autoconhecimento e transformação. Será que você está usando a espiritualidade, a física quântica, as leis do universo, como um disfarce, uma fuga da responsabilidade genuína de mudar de verdade? Muitos de nós, talvez você, mergulham em livros, cursos, meditações, visualizações, mantras, acreditando que o mero consumo de informação ou a repetição de rituais é o suficiente para alterar a realidade. Mas existe uma camada mais profunda, um sussurro silencioso que revela a dissonância entre o que se diz querer e o que de fato se emana. O campo quântico não responde às suas palavras bonitas, nem aos seus pensamentos positivos superficiais. Ele responde à sua vibração autêntica, aquela que pulsa nas profundezas do seu ser, forjada por suas crenças mais íntimas, seus medos mais ocultos, suas dores não resolvidas. O verdadeiro desafio não é aprender uma nova técnica, mas desaprender velhos padrões que, de forma inconsciente, ainda o prendem. É olhar para dentro e reconhecer a sutil, mas poderosa, identidade da vítima, aquela que encontra um estranho conforto na narrativa do sofrimento, que se alimenta da justificação para a estagnação, que se sente especial por saber sobre o universo, mas ainda se recusa a se mover com ele. O universo não esqueceu de você. Ele está apenas respondendo com perfeição à frequência que você insiste em emitir. Se isso gerou um incômodo, um reconhecimento, uma pontada de verdade em seu peito, então este vídeo é para você. Se isso tocou algo em você, inscreva-se. Não é sobre seguir um canal. É sobre iniciar uma mudança de frequência que vai muito além da tela. Você sente que faz tudo certo, não é mesmo? Mas por dentro, existe uma angústia silenciosa, uma dor não dita. Por quê? Mesmo com tanto esforço, com tanto conhecimento, nada muda de verdade. Por que a abundância parece sempre escorregar entre os dedos? O amor idealizado nunca se manifesta plenamente, e a sensação de estar preso, impotente, ainda te acompanha como uma sombra. Essa é a armadilha da vítima espiritualizada. Você se tornou um mestre em consumir conteúdo, em recitar frases de efeito, em participar de grupos e retiros, e até se sente especial por saber tanto. Mas, paradoxalmente, quanto mais você busca a cura lá fora, mais se recusa a largar o sofrimento aqui dentro. É um ciclo vicioso, quase imperceptível. A vítima espiritualizada busca desesperadamente por uma saída, por um milagre, por uma fórmula mágica que a tire da dor. Ela se agarra a conceitos elevados, a explicações complexas, a profecias e a tudo que a faça sentir que está no caminho certo. Mas no fundo, a identidade de vítima ainda está intacta. Ela encontra um prazer perverso na justificativa da dor, no conforto de não ter que se responsabilizar de verdade pela própria vibração. Você se sente preso, mesmo fazendo tudo certo, porque o seu discurso externo de positividade entra em conflito direto com a sua vibração interna de escassez, julgamento e medo. É como construir uma mansão sobre areia movediça. Você diz que quer amor, mas vibra medo de abandono. Você diz que quer abundância, mas vibra a crença de que dinheiro é sujo ou difícil. Você se espiritualizou para não se responsabilizar pelo seu próprio campo energético, pelas suas reações automáticas, pelas suas fugas. Essa é a verdade desconfortável que muitos evitam encarar. A espiritualidade, ao invés de ser um caminho para a liberdade, pode se tornar uma sofisticada prisão. Uma prisão onde você se sente especial por entender as leis do universo, mas, na prática, continua refém das mesmas programações vibracionais que o mantêm estagnado. Essa é a tensão emocional que precisamos desvendar, o abismo entre a intenção consciente e a vibração inconsciente, entre o que você almeja e o que realmente emana. É um reconhecimento doloroso, mas fundamental. Essa sou eu.
Eu ainda me sinto preso, mesmo fazendo tudo certo. E esse reconhecimento é o primeiro passo para a verdadeira liberação. Agora, vamos mergulhar na essência do porquê nada parece mudar, apesar de todo o seu esforço consciente. O universo não responde ao que você deseja. Essa é a primeira e mais crucial verdade a ser compreendida. Ele responde ao que você vibra. Existe uma diferença fundamental entre a intenção mental e a frequência energética que você emana. Imagine seu corpo não apenas como uma estrutura física, mas como um intrincado campo eletromagnético, uma antena vibracional constante, que está em incessante comunicação com o vasto campo quântico que nos permeia. Quando você pensa em abundância, mas carrega dentro de si memórias emocionais de escassez, de não merecimento, de experiências passadas de falta, seu corpo responde a essas memórias. A neurociência nos mostra que essas memórias não são apenas conceitos abstratos na mente. Elas são armazenadas em cada célula, em cada órgão, em cada fibra do seu ser, como padrões neurais e bioquímicos. Seu cérebro, condicionado por essas experiências, dispara as mesmas emoções e sensações que acompanhavam a escassez. E é essa sensação visceral, essa emoção que pulsa no seu campo, que é o verdadeiro sinal que você envia para o universo. É por isso que, se você pensa em abundância, mas vibra a rejeição em seu corpo, o campo quântico, que é um espelho perfeito da sua energia, responderá com mais escassez. Ele não julga seus pensamentos bonitos. Ele apenas reflete o que você é em nível energético. A física quântica nos ensina que tudo no universo é energia. Nossos pensamentos são energia, nossas emoções são energia. E essas energias se interligam e se influenciam mutuamente. O que você sente, a sua vibração autêntica, cria uma ressonância com o que existe no campo quântico. Se a sua vibração interna é de carência, de medo, de indignidade, mesmo que sua mente consciente esteja repetindo afirmações positivas, o universo apenas amplifica e materializa aquilo que ressoa com sua frequência dominante. Pense nisso como um rádio. Você pode sintonizá-lo na estação da felicidade e prosperidade seus pensamentos conscientes. Mas se o aparelho estiver danificado e só conseguir emitir estática da estação do sofrimento, sua vibração inconsciente, o que você acha que o universo, a grande emissora, vai captar e retornar? Estática, mais do mesmo. A verdadeira manifestação não acontece porque você pediu ou visualizou. Ela acontece porque você se tornou a frequência daquilo que deseja. É um estado de ser, não um ato de fazer. A vítima espiritualizada, em sua busca, muitas vezes ignora essa profunda conexão entre mente, corpo e campo quântico. Ela se apega à ideia de que precisa de mais informação, mais técnicas, mais rituais, sem perceber que o bloqueio não está na falta de conhecimento, mas na dissonância vibracional. É como tentar encher um copo com água quando ele já está furado. Você despeja mais e mais, mas a essência se perde. A água é sua intenção. O furo é sua vibração inconsciente de vítima. O campo quântico não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E se o seu eu, mais profundo ainda, se alimenta da dor, ainda encontra um refúgio no papel de quem sofre, então é essa a realidade que continuará a ser espelhada de volta para você. A cura real não é uma busca externa, mas uma mudança interna de frequência. É parar de tentar mudar a estação e começar a mudar o transmissor. Para que essa verdade se ancore, para que você sinta na pele o peso e a libertação do que estamos falando, precisamos de exemplos, de micro-histórias. Pessoas como você, que trilham o caminho do autoconhecimento, mas que sem perceber se mantêm aprisionadas. Pense, por exemplo, na mulher que se dizia grata. Em seus posts nas redes sociais, ela listava 10 coisas pelas quais era grata todos os dias. Falava sobre a beleza do nascer do sol, a xícara de café quente, o abraço dos filhos. Sua mente consciente estava treinada para ver o positivo, mas em silêncio, em sua vida particular, essa mesma mulher vivia reclamando. Reclamava do trânsito, do marido, da conta de luz alta.
Murmurava sobre a injustiça da vida, sobre como as coisas eram difíceis só para ela. A mente dizia gratidão, mas o corpo, as entranhas, o campo vibracional dela, gritava reclamação e escassez. O universo, com sua sabedoria impecável, não ouvia os posts dela. Ele respondia à vibração silenciosa, à dor não dita, à queixa constante que se tornara o seu padrão energético dominante. E assim, sua realidade continuava a espelhar mais motivos para reclamar, mais dificuldades para enfrentar. Ou talvez você se identifique com um homem que afirmava ser próspero. Ele lia livros sobre finanças, frequentava palestras sobre investimentos, visualizava contas bancárias recheadas. Repetia para si mesmo: eu sou um imã para o dinheiro. Mas ao longo do dia, ele julgava todos ao redor que pareciam ter sucesso. Criticava a riqueza alheia, via os ricos como gananciosos ou desonestos. Cada julgamento era uma rajada de energia de escassez, de repulsa à própria prosperidade que ele tanto almejava. Sua mente consciente gritava: eu quero dinheiro, mas seu corpo, suas reações emocionais, o sistema de crenças arraigado em sua psique, vibrava: dinheiro é sujo, quem tem é corrupto, eu não mereço. Os símbolos vibracionais eram claros. A mente dizia luz, mas o corpo gritava dor e repulsa. Não é de surpreender que o dinheiro, por mais que ele se esforçasse, parecesse fugir dele como areia fina. Essas não são histórias isoladas. São a representação vívida do conflito entre o discurso e a vibração. É a mãe que diz amar os filhos incondicionalmente, mas que vive no medo de perder, luz vibrando apego e controle. É o profissional que busca reconhecimento, mas que no fundo sente-se uma fraude, vibrando insegurança e autossabotagem. O espectador pode se ver nessas cenas curtas, quase cinematográficas, que revelam a sutileza da vítima espiritualizada. Não é uma questão de má fé ou falta de desejo. É uma questão de incoerência vibracional. A mente pode ser treinada a dizer uma coisa, mas o corpo, com suas memórias emocionais e seus padrões energéticos profundos, está constantemente emitindo outra. E é para essa outra coisa que o universo, o campo quântico, responde. Essas histórias servem como um espelho emocional, simples em sua narrativa, mas carregadas de camadas de verdade, revelando onde a energia se desalinha e, consequentemente, onde a manifestação é bloqueada. Agora que a verdade começa a se revelar, surgem perguntas que queimam por dentro. Por que, mesmo sabendo tanto, mesmo tendo acesso a um oceano de conhecimento espiritual e quântico, você ainda se sabota? Por que no momento crucial, quando a manifestação parece tão próxima, algo dentro de você puxa o freio de mão, revertendo o fluxo, mantendo-o preso ao mesmo ponto de partida? O que é essa força invisível, essa corrente oculta, que ainda te recusa a soltar? É como se uma parte de você estivesse viciada na sua própria zona de conforto de sofrimento, uma espécie de prazer perverso em ter razão sobre a sua dor, em justificar as suas limitações. Pense bem, você quer liberdade ou quer continuar tendo razão sobre sua dor? Essa não é uma pergunta retórica, é um convite à introspecção mais profunda. O que você ganha ao permanecer nesse ciclo? Talvez uma certa identidade, a de alguém que luta, a de alguém que tenta, a de alguém que tem desafios únicos. Essa identidade, por mais que pareça inofensiva, pode ser a âncora que te impede de levantar voo. O drama, a queixa, a constante busca por validação externa para o seu sofrimento. Tudo isso gera uma espécie de energia que, para o ego, é familiar e, portanto, segura. Mesmo que seja dolorosa, é conhecida. A tensão se constrói porque a resposta não é óbvia. Não é algo que se resolve com mais um curso ou mais uma meditação. É algo que reside na sua escolha diária, momento a momento, de desapegar do familiar para abraçar o novo. A cada vez que você se pega vibrando a velha dor, a velha reclamação, a velha história de vítima, você está fazendo uma escolha. E o universo, como um espelho fiel, apenas reflete essa escolha de volta para você.
O looping existencial se intensifica. O que você realmente está escolhendo, com suas ações e, mais importante, com sua vibração? É o prazer de ter razão sobre a sua dor, ou a verdadeira liberdade que advém da responsabilidade total sobre sua frequência? É nesse ponto que muitos se perdem ou se revoltam. A ideia de que são eles mesmos os responsáveis pela própria vibração e, consequentemente, pela própria realidade, pode ser avassaladora. É mais fácil culpar o universo, o destino, a falta de sorte ou até mesmo os outros. Mas a verdade libertadora é que o poder de mudar está em suas mãos, no seu campo energético. E a pergunta que paira no ar, mantendo a expectativa, é: você está pronto para abdicar do prazer de ter razão sobre sua dor para finalmente ser livre? A resposta não está em mais informações, mas na coragem de sentir e mudar. E é nesse ponto de tensão que algumas mini-revelações começam a surgir, como pequenos raios de luz em meio à escuridão da dúvida. Talvez a verdade mais chocante e ao mesmo tempo mais libertadora seja esta: você não se sabotava por mal. Não era uma falha de caráter, nem uma punição divina. Você só não se sentia digno. A autossabotagem era, em sua essência, uma proteção inconsciente, um mecanismo de defesa contra a dor de não se sentir merecedor do que tanto almejava. Porque, no fundo, a identidade de vítima, por mais desconfortável que seja, é familiar. Ela te dava uma desculpa, uma razão para a estagnação. Ela te impedia de alcançar o que você acreditava não merecer, poupando-o de uma dor ainda maior, a de ter e depois perder, por não se sentir completo. Seu corpo, em toda a sua sabedoria inata, aprendeu a rejeitar o que a mente dizia querer. Essa é uma das verdades mais profundas da neurociência e da física quântica. Se o seu sistema nervoso, seu campo energético, está programado para o medo, para a escassez, para a indignidade, talvez por traumas passados, por crenças herdadas, por experiências que o fizeram sentir-se pequeno, então ele vai criar mecanismos para manter essa programação. Mesmo que a sua boca diga: eu quero abundância, o seu corpo, com suas memórias celulares, com suas respostas emocionais automáticas, com seus padrões de fuga ou paralisação, pode estar vibrando o oposto, repelindo aquilo que você conscientemente busca. O que você viveu, o que você sentiu, ficou gravado não só na sua memória, mas na sua estrutura energética. Essa descoberta pode ser um choque, mas também é um alívio. Não é culpa sua no sentido de ser uma falha moral, mas sim sua responsabilidade, no sentido de ser o agente transformador. Ah, então é por isso que nada mudava. Não porque eu era incapaz, mas porque meu corpo estava respondendo a uma frequência de indignidade que eu nem sabia que carregava. Se isso ressoou em você, se essa revelação acendeu uma luz, um reconhecimento profundo em seu ser, então eu o convido a algo mais do que um simples clique. Inscreva-se. Não é um pedido comercial, é um convite vibracional. É um lembrete do que você já sabia, no fundo da sua alma, mas que talvez tenha esquecido sob as camadas da programação e da dor. É um ato de reconhecimento da sua própria verdade. Um passo em direção a um campo de energia mais alinhado com quem você realmente nasceu para ser. Chegamos a um ponto crucial, onde a essência da manifestação precisa ser vista com novos olhos, sentida com uma nova profundidade. Vamos refrasear o conceito central, não apenas para sua mente entender, mas para que sua vibração comece a se realinhar. Você pede por amor, anseia por uma conexão profunda, por um relacionamento que o preencha, que o complete. Mas, em um nível sutil e muitas vezes inconsciente, você rejeita a si mesmo todos os dias. Cada vez que você se critica, que duvida de sua capacidade, que se compara aos outros e se sente inferior, você está enviando uma frequência de auto-rejeição. O universo, que é um eco perfeito da sua energia, simplesmente reflete essa rejeição de volta para você, através da escassez de amor ou de relacionamentos que espelham exatamente a sua própria falta de apreço por si. E não para por aí. Julgar o outro
é só mais uma forma disfarçada de se rejeitar. Quando você aponta o dedo para a prosperidade alheia com inveja ou para as falhas de alguém com superioridade, o que você está de fato fazendo é vibrar a sua própria insegurança e carência. O julgamento externo é sempre um espelho do julgamento interno. É a sua própria sombra projetada no mundo. Você não pode emitir uma frequência de crítica e esperar receber uma frequência de aceitação e abundância. É uma contradição vibracional que o universo, em sua impecável lei de ressonância, não pode ignorar. Pense na metáfora integradora. Você tenta mudar de estação, sem mudar de frequência. Você está parado na estação do inverno, escassez, medo, julgamento, e com toda a sua força de vontade, tenta convencer a natureza a te dar frutos de verão. Você repete palavras de verão, veste roupas de verão, mas a energia que você emana, a temperatura do seu ambiente interno, ainda é de inverno. A colheita não vem, não porque o universo é cruel, mas porque você está na frequência errada. A estação muda quando a frequência do ambiente muda. A sua vida muda quando a sua frequência interna se alinha com o que você realmente deseja manifestar. Não é sobre tentar com mais força, não é sobre fazer mais, é sobre ser diferente. É sobre a honestidade brutal de reconhecer a sua vibração atual e, conscientemente, começar a ajustá-la. É sobre entender que o campo quântico não é um gênio da lâmpada que realiza desejos, mas um oceano de possibilidades que se molda à sua energia. Se você vibra gratidão, o universo encontra motivos para você ser grato. Se você vibra amor por si mesmo, o universo espelha amor em suas relações. A mudança não é um evento externo, é uma transformação interna da sua frequência. Chegamos ao ponto de virada. A hora de mover o insight da mente para o corpo, de transformar a compreensão em encarnação. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar que entra e o ar que sai. Agora, pergunte a si mesmo: onde, no seu corpo, ainda vive a vítima? Não tente pensar na resposta. Apenas sinta. É no aperto no estômago quando a ansiedade bate? É na tensão nos ombros quando o medo de não ser bom o suficiente se manifesta? É na rigidez das mandíbulas quando a raiva e o julgamento te consomem? Permita-se sentir essa parte de você. Não com condenação, mas com a honestidade e a compaixão de quem finalmente enxerga uma parte esquecida de si. Essa sensação, esse ponto no seu corpo, é o resquício vibracional da velha programação. É o lugar onde a energia da vítima se ancorou, onde ela encontrou um lar. E hoje, você tem o poder de fazer uma escolha, uma decisão vibracional que vai além das palavras e dos pensamentos. Hoje, você pode escolher continuar explicando sua dor, justificando sua estagnação, revivendo as mesmas histórias que o mantêm preso, ou libertar-se dela. Essa libertação não é um ato grandioso, mas uma série de pequenas escolhas diárias. É escolher sentir a emoção, sem se apegar à narrativa. É escolher a responsabilidade pela sua vibração, em vez de culpar o externo. É decidir, no seu âmago, que o prazer da liberdade é maior do que o prazer inconsciente da dor. A linguagem agora se torna mais lenta, quase meditativa, porque é nesse espaço de silêncio e presença que a verdadeira mudança acontece. Permita que essa verdade se ancore em cada célula do seu ser. Sinta o peso da vítima se dissolvendo, dando lugar à leveza da soberania vibracional. Não há necessidade de lutar contra o que está aí. Apenas observe, reconheça e, conscientemente, escolha liberar. Esse é o momento de trazer o aprendizado para a sua carne, para a sua respiração. É aqui que o milagre acontece. Você deixa de buscar o milagre para se tornar o milagre. É um gesto, uma pausa. Um respiro profundo que sinaliza uma nova frequência. E assim, chegamos ao seu portal de saída. Não pare aqui. Não deixe que essa experiência seja apenas mais um vídeo assistido, mais um conceito absorvido. Convido você a um ato simbólico de encerramento e reinício. Escreva nos comentários uma única palavra que represente o estado que você escolhe vibrar agora. Não a palavra que você quer, mas a palavra que você escolhe ser vibracionalmente neste exato momento. Essa palavra não é apenas um comentário. Ela será seu portal, sua âncora,
um selo energético para a mudança que você acabou de iniciar. Permita que essa palavra ressoe em cada célula do seu corpo. Se algo em você já começou a mudar, se essa mensagem despertou um tremor sísmico em sua percepção, saiba que existe um próximo passo. A trilha é o caminho que te ajuda a continuar. Não é mais um monte de conteúdo para a sua mente, mas a prática vibracional que o seu corpo estava esperando. É a ponte entre o saber e o ser. Se você sente o chamado para aprofundar essa transformação e finalmente alinhar sua vibração com a vida que você merece, o link para a trilha está na descrição. Não pare aqui. Respire, sinta, integre o que foi revelado. Permita que essa nova frequência se assente em seu ser. E se a velha programação tentar te puxar de volta, se a vítima espiritualizada sussurrar em seus ouvidos, volte. Volte a este vídeo. Volte a essa verdade. E lembre-se, o que você vibra se torna visível. A escolha é sua, e a manifestação é a consequência inevitável da sua vibração autêntica.